Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, por que é importante ter uma regra, uma âncora fiscal? Quando a gente olha essa questão fiscal, ela é primordial para dar uma estabilidade macroeconômica, porque se você tem um governo, onde a dívida em relação ao PIB vai aumentando, isso joga dúvidas em relação à capacidade do governo em cumprir as suas obrigações. E isso afugenta, reduz investimentos no país e também pressiona a taxa de juros, que é outro elemento importante para a geração de investimentos. Então, é preciso que se tenha alguma regra, alguma âncora fiscal, que é um dos pés ali do tripé macroeconômico do regime de metas de inflação. Então, no regime de metas de inflação, se usa a taxa de juros para controlar a inflação, e quando aumenta a taxa de juros, isso provoca um aumento de pagamentos de juros, Então impacta na dinâmica da dívida. E para que se não tenha um efeito negativo na dívida, quando você está aumentando os juros para controlar a inflação, é preciso que se tenha controle dos gastos para poder aumentar os juros quando for necessário. A gente tinha anteriormente a questão do superávit primário, o que foi se perdendo ao longo do governo Dilma, e aí com o governo Temer foi implementada essa regra do teto de gasto, que foi a outra âncora fiscal para controlar essa relação dívida-PIB que começou a fugir do controle e a gente passou por uma crise bastante relevante entre 2014 e 2016, uma perda de 7% do PIB, que está relacionada também a essa dinâmica da dívida que estava fugindo de controle. E por que esse teto de gastos não deu certo? A gente olha a questão do teto, ela foi acertada em focar nos gastos, porque a gente tem uma carga tributária que aumentou muito a partir da Constituição de 88, que pressionou gastos, e aí a solução foi aumentar a carga tributária para dar conta dessas demandas que surgiram em partes pela Constituição de 88, em partes pela grande redução da inflação, onde se perdeu uma parte ali do que a gente chama de imposto inflacionário, e a gente foi aumentando a carga tributária. Só que com uma carga tributária muito alta, que é o caso do Brasil quando a gente compara com países que têm o mesmo nível de renda, ela acaba sendo pesada para o setor produtivo, para as famílias, porque aumenta o preço ali do produto que é comprado, do bem, do serviço. Então, a solução é, de fato, conter os gastos. Mas uma regra que contenha os gastos, o crescimento dos gastos, precisa vir juntamente com uma agenda de reformas. O que foi a ideia do Michel Temer, quando ele trouxe essa questão do teto dos gastos, era ter toda uma agenda de reformas que ajudasse nesse processo. Mas veio a delação da JBS, ele perdeu força e a partir de então, ele meio que foi só tentando se manter no governo até o final do mandato. Mas ele perdeu a força política para tocar em frente uma agenda de reformas que a equipe econômica dele tinha e que era muito importante para viabilizar essa implementação do teto de gastos. E é uma regra relativamente rígida, onde você só pode aumentar o gasto de acordo com a inflação passada, de um período anterior, e a conjuntura muda muito. E sem uma regra, sem reformas para controlar o gasto, essa regra ela fica inviável. A gente teve depois a reforma da Previdência, mas isso foi no próximo governo, no governo Bolsonaro, e muito pouco, além dessa reforma da Previdência, que ajudasse a controlar gastos. O que precisaria? Precisaria, além de uma reforma da Previdência, também que desse incentivos corretos para os servidores, aumentasse a produtividade do setor público. A própria reforma da Previdência ela acabou ficando aquém do que seria desejável e necessário. Precisa, talvez, fazer outra reforma da Previdência, colocando categorias que ficaram de fora, pensando, de fato, se a gente mantém idades diferentes entre homens e mulheres para aposentadoria, porque a expectativa de vida das mulheres é até mais alta que de homens. Pensar em uma desvinculação, isso é fundamental, de alguns gastos em relação à receita, para que esses gastos não aumentem de forma automática conforme vai se aumentando a arrecadação do governo. Uma reforma tributária para dar mais agilidade ao sistema tributário, mais eficiência. Então tudo isso tem que vir junto para que essa política de um teto de gastos ela dê certo. Talvez um teto de gastos que vá se ajustando de acordo de um ano para outro. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, os anos do governo Bolsonaro não foram fáceis para a imprensa. Que lições nós podemos tirar desse período? Foram muito difíceis esses 4 anos do governo Bolsonaro para quem exerce a profissão de jornalismo. E não é um fenômeno especificamente brasileiro. Em vários lugares do mundo, nos últimos anos, infelizmente, tem ocorrido esse fenômeno de administrações, governos, líderes, que têm uma hostilidade ostensiva contra o jornalismo, que agem para intimidar, manietar, instigar seus seguidores a agredir o jornalismo e jornalistas, pessoas físicas, impõem limites à ação dos jornalistas, dificultam a cobertura dos veículos que eles consideram perigosos demais, propõem alterações na legislação para endurecê-la, mentem de forma sistemática, tentam colocar ou colocam jornalistas na cadeia. E também não é um fenômeno de esquerda ou direita. López Obrador no México, Ortega na Nicarágua, Maduro na Venezuela, identificados com a esquerda, mas é Duterte nas Filipinas, Al-Sisi no Egito, Orbán na Hungria, que são identificados com a direita. É um fenômeno muito contemporâneo e muito desafiador para o jornalismo. A boa notícia é que conseguimos sobreviver a esses 4 anos, em que o presidente Bolsonaro fez o que pôde e tentou fazer o que não podia e não pôde, felizmente, para sepultar a liberdade de imprensa no Brasil. Só para que vocês tenham uma ideia, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação contabilizou 110 denúncias de violações à imprensa, à liberdade de imprensa, neste ano de 2019, aliás, entre junho de 2019 e fevereiro desse ano. E o levantamento da FENAGE mostra que, enquanto em 2018 foram registrados 135 casos de agressão física a jornalistas, em 2021 foram 430 e até setembro desse ano já tinham sido 353, e esse número deve ter crescido muito, porque nesses atos golpistas que continuam sendo realizados pelos seguidores de Bolsonaro pelo país, os alvos preferenciais deles são os jornalistas que vão cobrir o que eles estão fazendo e que acabam agredidos moralmente, verbalmente e muitas vezes, infelizmente muitas vezes, fisicamente. Então, é um período difícil que está acabando. O bom é que sobrevivemos, estamos aqui e continuamos tentando exercer os nossos direitos e cumprir as nossas obrigações. Mas é preciso também ressaltar que parte da responsabilidade pelo descrédito que a imprensa tem sofrido também nas últimas décadas decorre do próprio comportamento de muitos jornalistas e de muitos veículos de comunicação que se tornaram, com o tempo, durante o século XX, extremamente arrogantes e infensos à crítica. É preciso que os jornalistas e os veículos jornalísticos também compreendam, e eu acho que estão começando a compreender, que eles também erram, que é preciso reconhecer os seus erros de maneira clara, pública, transparente, e que não se pode, em hipótese alguma, subestimar o público, nem não perceber que o público mudou. A audiência do jornalismo hoje é outra, cada pessoa é um emissor atualmente, não se está mais falando com pessoas que não podiam emitir a sua opinião ou para quem era muito difícil emitir a sua opinião. E, professor, o que dá para esperar do próximo governo? Nenhum governo gosta da imprensa, a não ser os governos absolutamente totalitários. Então, não tenho ilusões de que será um mar de rosas no próximo governo e nem nenhum governo democrático. Mas tenho grande esperança de que nunca mais no Brasil nós venhamos a viver um período tão tenebroso como foi o do governo Bolsonaro, que tinha como um dos seus pilares a tentativa de destruir a liberdade de imprensa no país. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.
Professor Paulo Saldiva, qual a sua reflexão para este final de ano? Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui de novo. E sempre que a gente chega no final do ano, é bom fazer uma reflexão para que possamos aprender tanto com os nossos erros quanto com os nossos acertos. E no caso da relação entre saúde e meio ambiente, há coisas que podemos fazer individualmente, mas importantes etapas e ações positivas dependem de políticas públicas. Eu vou ressaltar 2 aspectos que eu acho que vieram à mente de todos nós durante os últimos anos. As mudanças climáticas e a pandemia de Covid. Ora, as mudanças do clima, de alguma forma, dialogam não só com a forma como organizamos as cidades, o grande número de pessoas vivendo no espaço urbano e a mobilidade internacional que transporta o vírus por longas distâncias em curtíssimo tempo. Mas o clima também ajudou. E quanto? Tem um grupo de pesquisadores, de qual a USP faz parte, que avaliou a pandemia de Covid esses 2 anos e meio e utilizando dados de 453 cidades, 455 para ser mais preciso, de 20 países. E onde se tinha dados diários de clima, basicamente temperatura, umidade e internações. A que conclusão o grupo chegou, professor? O que se concluiu é que você consegue variar uma ordem de grandeza de cerca de 40% a mais de risco de contrair Covid nas situações onde nós estamos abaixo da zona ideal de temperatura, ou seja, nos períodos mais frios naquelas cidades e quando a umidade absoluta do ar cai. Então isso significa que uma parte importante, quase 50% do nosso erro, se combinarmos temperatura e umidade juntos, né, nós temos de fatores que estão não somente no vírus, mas nas mudanças de clima que estamos, digamos, acelerando as custas de um consumo excessivo de combustíveis fósseis. Bom, isso é para lembrar que existe um conceito de saúde planetária. Se o planeta não estiver bem, todas as espécies também não estarão bem, incluindo a espécie humana. Bom, que o ano sempre toda vez que muda o ano, renascem as esperanças. E esperança, eu não estou falando como médico, falo como uma pessoa que acredita que o antídoto para o medo que nós sentimos no futuro é a esperança. Então se renova o nosso estoque de esperança e que esse estoque permita fazer materializar uma melhor gestão ambiental, tanto das doenças infecciosas como do nosso ambiente, e para reduzir essas mudanças climáticas que estão batendo nas nossas portas. Um abraço para vocês e que a vida lhes reserve o que tem de melhor no ano que se aproxima. Tudo de bom. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. A coluna de hoje presta homenagem às vítimas de Aracruz. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Em homenagem às vítimas do atentado às escolas de Aracruz, eu apresento aos nossos ouvintes Livros Infantis Velhos e Esquecidos, uma obra coletiva organizada por Gabriela Pellegrino e Patrícia Raffaini. Bem, como explicam as organizadoras no capítulo introdutório, Livros Infantis Velhos e Esquecidos é uma referência direta a outra obra publicada em 1924 pelo bibliófilo Karl Honecker, cuja coleção se especializara em livros para a infância e a juventude. Naquele mesmo ano,
a obra foi resenhada nada mais nada menos do que por Walter Benjamin. E, embora a edição da BBM não se valha necessariamente do levantamento exaustivo de uma coleção particular, alguns títulos realçados por seus autores e autoras repousam nas estantes da BBM USP, ou seja, muito provavelmente eles pertenceram ao bibliófilo José Mingre. Vamos falar sobre o livro, né? A edição reúne 11 capítulos, escritos por 11 autores, e apresenta temas muito diversos e originais. Para citar um exemplo, porque não dá tempo de apresentar tudo, Ângela de Castro Gomes aborda a questão do folclore infantil, ao lançar luz sobre o trabalho da professora Alexina de Magalhães Pinto. Kaori Kodama trata da ciência contida nos livros para a infância e a juventude nos séculos XIX e XX. Há um estudo sobre a coleção Tesouros da Juventude, feito por Gabriela Pellegrino. E aqui eu lembro que essa coleção formou muitos autores, não é? E autoras. Dentre elas, a Maria Amélia Mello, uma importante editora que esteve à frente da José Olímpio e que conta, num livro recente, que descobriu o mundo por meio da Tesouros da Juventude. Como eu disse, o tempo é curto, haveria muito mais a apresentar sobre esse livro. Mas a homenagem às vítimas das escolas de Aracruz é muito pertinente, pois no outro dia mesmo falávamos aqui nesta coluna sobre o perigo que livros como Minha Luta de Hitler representava para a formação da juventude. E veja quantos livros e temas importantes a história da literatura infanto-juvenil nos permite conhecer, não é mesmo? É verdade. Temos insistido nos perigos que representam a apologia às armas e a este tipo de literatura de caráter eminentemente racista e bélico. O Brasil tem uma tradição riquíssima de autores que se dedicaram aos leitores infantis e juvenis. Pensemos em Monteiro Lobato, claro, mas também, não tanto sobre os autores, mas sobre os tradutores das traduções bastante clássicas, do Carlos Jansen. Pensemos, para falar de literatura universal, na presença dos livros do Júlio Verne, não é? E na sua importância para a formação dos pequenos e jovens leitores. Enfim, apenas para ficar no universo recuperado neste belo volume, temos muito que aprender sobre os autores do passado, do presente, bem como os seus ilustradores, os tradutores, enfim, todos esses protagonistas, não é, que constroem os livros, enfim, a literatura para jovens e crianças. Além disso, a leitura dos capítulos deste livro nos remete a um tempo lúdico de nossa existência, tempo este que não temos o direito de roubar de nossas crianças e jovens. Mais livros, menos arma. É essa a grande lição que o Brasil deve passar nos próximos anos. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Um achado inesperado em uma pesquisa sobre miopia pode ajudar a entender e controlar outra doença ocular, o glaucoma. É o que conta o professor Eduardo Rocha nesta edição da coluna Fique de Olho. Olá. Como sabemos, a miopia é um problema frequente. Ela é tratada com lentes corretivas, na forma de óculos, lente de contato, e quando está consolidada, há a possibilidade de cirurgia. O que se procura em pesquisas são formas de conter a miopia precocemente e evitar que ela avance. Pesquisas utilizando colírios e outras estratégias têm sido estudadas. A miopia ocorre porque fatores genéticos e comportamentais induzem um crescimento do olho acelerado, fazendo com que a imagem se forme um pouco antes da tela chamada retina, a mácula do olho. E dessa forma, uma estratégia recentemente publicada, estudada
o Lei Gu, da China, na revista IOVS em 2022, e seus colaboradores, tratou de investigar em modelos animais se o estímulo para que reações cruzadas do colágeno, ao endurecer a esclera, essa capa branca que envolve o globo ocular, fosse capaz, então, de conter o crescimento do olho e, dessa forma, conter a evolução da miopia. O estudo procurou avaliar a eficácia dessa estratégia, chamada de indução de ligações cruzadas, ou cross-linking em inglês, e também avaliar a segurança dessa estratégia nesses modelos animais. O estudo se revelou promissor no aspecto da eficácia. Ele foi realmente efetivo, os dados demonstraram, em conter a miopia nesses modelos de animal. Porém, um achado inesperado nas avaliações de dados que buscavam investigar a segurança dessa intervenção revelou um aspecto curioso. Os olhos desses animais tratados passaram a ter características de glaucoma, uma doença bem menos frequente do que a miopia, que acomete mais frequentemente os indivíduos depois dos 40, 50 anos de idade, mas que requer atenção, porque sem um bom controle pode levar à perda da visão. Nesses modelos de animais, os olhos estudados revelaram que sim, produziu-se a rigidez da esclera, mas concomitantemente houve um aumento da expressão de marcadores de dano oxidativo, a rigidez do tecido foi comprovada, mas se associou também a aumento da pressão do olho, a pressão intraocular, e diminuição do ângulo de drenagem do humor aquoso, perda das fibras que conduzem à boa visão, e isso tudo associado à expressão de proteínas que já são reconhecidamente envolvidas na manifestação fenotípica do glaucoma. Dessa forma, um achado inesperado, um alerta em relação à segurança dessa intervenção, que pode eventualmente vir a ser aprimorada no sentido de conter a miopia, porém, que ofereceu à comunidade científica um modelo para estudo dos mecanismos de formas eventualmente precoces e seguras para o entendimento e controle eficaz do glaucoma. Assim, a pesquisa tinha um objetivo, mas seus dados secundários produziram também um ganho de informações que poderão ser úteis no futuro para melhor elucidação desse outro problema desafiador, além da miopia, que é o glaucoma. Muito obrigado. Ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, hoje eu queria falar do livro Futuros em Gestação, Cidade, Política e Pandemia. Esse é um livro que eu fiz e acabei de lançar recentemente em parceria com o fotógrafo Tuca Vieira e que é lançado pela editora da Escola da Cidade em coedição com a WMF Martins Fontes. O livro recolhe uma série de entrevistas em forma de live que eu fiz com muitas personalidades do pensamento e da cultura brasileira, incluindo um estrangeiro, o fotógrafo alemão Michel Wessely, durante o auge da pandemia em 2020. Eram lives do Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea da Escola da Cidade, refletindo sobre aquele momento da vida do país e do mundo. E eu queria recomendar, como diz o título do livro, ele pensa germes de futuro a partir daquele fundo do poço, focado nos temas da cidade, da política e da pandemia. E eu queria, para ilustrar um pouco melhor o que está no livro, ler para vocês um trecho de uma das conversas que foi com o antropólogo carioca Luiz Antônio Simas,
Um trecho em que ele fala sobre o papel da rua nas cidades, que eu acho um dos trechos muito interessantes desse livro, porque ele é autor do livro O Corpo Encantado das Ruas, que, por sua vez, faz uma releitura do João do Rio, que no século XIX falava da alma encantadora das ruas. Então, o Simas diz assim: eu estudei bastante os cronistas da rua, desde aqueles do final do século XIX. Li esse pessoal todo e é curioso como, lendo todos os cronistas da rua e lendo muita coisa que foi escrita sobre a rua, percebo que, a rigor, existem duas percepções sobre a rua. Aos que encaram a rua como um ponto de passagem e aos que encaram a rua como um ponto de parada. Aos que encaram a rua como um ponto que tem que ser pensado a partir da lógica da circulação de mercadorias e aos que encaram a rua como um espaço disponível para que as pessoas exerçam a cidade. E é muito curioso porque eu peguei muitos discursos sobre urbanização no Rio de Janeiro, onde as praças eram pensadas para proporcionar um encontro, já que a rua não é o lugar para as pessoas se encontrarem. Então houve um processo constante de ataque à rua, ao imaginário da rua, considerando-a como uma coisa perigosa. Construiu-se um imaginário da rua como algo que ameaça a boa ordenação urbana, como algo que ameaça os corpos que param por ali. Na própria espiritualidade, você tem a linha dos povos de rua, das macumbas, das umbandas, vistos com muito medo, com muito preconceito, a rua como um lugar da pombagira. Ninguém fala de uma pombagira que é da praça, a pombagira é da rua, da encruzilhada. Então é curioso, porque eu acho que o primeiro pressuposto é o reencantamento da rua. Hoje nós temos ruas no Rio de Janeiro que são prioritariamente pensadas a partir da circulação do automóvel. Eu vi na cidade do Rio um processo contínuo de diminuição das calçadas. O João Nogueira, um grande sambista, gostava de dizer que ele não era um sambista nem de botequim, nem de praça, mas de calçada, porque ele gostava de bater perna, de andar. Então me parece que essa discussão sobre as praças é crucial, mas eu acho que a gente tem que colocar a rua em discussão também. Porque se você admite que o lugar de encontro da cidade é o parque ou a praça, você está partindo do pressuposto de que a rua não é. E, portanto, está integrando a rua ao desencanto, largando a rua de mão. É como se você dissesse o seguinte: a gente pensa na praça, a gente pensa no parque, a rua é isso mesmo. Mas eu acho que não. Acho que a gente tem que pensar a cidade a partir do parque, da praça e tudo mais. Mas é necessário que a gente pense a cidade também a partir do que a gente faz com a rua e do que a gente fez na rua. Então esses corpos que transitam na rua me interessam muito. Uma reflexão importante sobre os nossos espaços públicos, não é, professor? Essa é a questão, né? Da idealização no nosso urbanismo dos parques, das praças, como se fossem os espaços públicos por natureza, enquanto as ruas desaparecem, são tomadas pelos carros e pela passagem. É contra isso que fala o Simas, e esse é um dos temas importantes desse livro. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.